vocês. Podem se assentar. Ficar à vontade na casa do Senhor. Bom, nós vamos dar sequência, né, ao nosso estudo. Nós estamos falando sobre Atos. Atos dos Apóstolos, ou como algumas outras pessoas chamam, Atos do Espírito Santo, né? O Espírito Santo usando os apóstolos para pregar a palavra. E vamos à sequência. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, versão NAA. Fica no slide lá, para passar. Pode desligar o sub aí, viu, para não ficar dando... Amém? O sub, desliga o sub. Todos encontraram Atos 3? Aí, agora sim. Bom, o que nós, só passando, fazendo uma leve repaginada em tudo que nós falamos semana passada, nós falamos acerca de Atos 1 e Atos 2, né? Então a gente viu ali o início da caminhada dos apóstolos, e vimos também que o Espírito Santo agora vem sobre a igreja, sobre os discípulos, sobre os apóstolos, né? Sobre as pessoas que testemunharam Jesus e mais outras pessoas, para que eles proclamem e falem das maravilhas do Senhor. E nós falamos também que, ao contrário do que aconteceu na Torre de Babel, lá em Gênesis, agora, né, com o derramamento do Espírito Santo, nós temos clareza. Então, o que te habilita, o que te capacita, o que te dá poder para poder falar e pregar o Evangelho a toda criatura, é o Espírito Santo de Deus. Nós falamos da importância do Espírito Santo na semana passada. E sim, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. E eu recebi, falou muito comigo que ele é a terceira pessoa da Trindade, não porque ele é o menos importante, mas sim porque ele é o terceiro a ser apresentado, né? Ele é apresentado aqui no livro de Atos. E não só isso, como o apóstolo Paulo também já operava e falava através dos profetas no passado. Então nós temos o Espírito Santo como sendo aquele que vem até nós e nos dá poder e eficiência para poder pregar o Evangelho a todo ser que ouve, a toda criatura. E agora a gente pega o final aqui, como viviam os convertidos. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, no final de Atos 2, né? Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Então, uma coisa que o Espírito Santo produz dentro de nós, em primeiro lugar, é unidade. Amém? Você pode repetir comigo? Unidade? Unidade. O Espírito Santo produz unidade no meio da igreja. E, em segundo lugar, no versículo Atos 2,43, vai falar que em cada alma havia muito temor. Então, outra coisa que o Espírito Santo produz em nós é temor. Você pode falar comigo? Temor? Temor. Então, unidade e temor havia na igreja. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Versículo 44, Atos 2,44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, de novo aqui falando sobre unidade. Versículo 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então a gente tem aqui um povo vivendo em unidade, em temor, partindo pão, se alimentando junto, e aquele que acrescentava os que eram salvos é o próprio Senhor. Amém? Amém ou não amém? Então quem acrescenta até os dias de hoje, quem é salvo? O próprio Senhor Jesus. Todo o poder vem dele, todo convencimento acerca do pecado, da justiça e do juízo vem do Senhor Jesus. Então, ele mesmo, o
próprio Deus que acrescenta aquelas pessoas que iam sendo salvas a partir da ação da igreja. Então a igreja agia, ela tinha temor, ela buscava o Senhor, ela curava, ela realizava milagres, prodígios, maravilhas no meio do povo, caiu na graça, todo mundo gostava do pessoal da igreja, e o próprio Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. E então a gente chega em Atos 3:1. A gente começa agora a falar um pouco mais da ação do pessoal, da ação dos próprios apóstolos, né? Então vamos à leitura sem mais delongas. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E, pegando a mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram e, dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhes tinha acontecido. Até aí, momentaneamente, nós vamos passar versículo a versículo, e é bom a gente fazer uma reflexão aqui. Por quê? Todos os dias aquele homem era levado à porta do templo. Todos os dias. Diariamente, e a pessoa levava ele lá para ele fazer o quê? Pedir esmola. Provavelmente, um templo aqui judaico, porque como a gente bem sabe, não tinha igreja evangélica do jeito que a gente tem hoje, né? Então esse templo citado aqui é uma igreja judaica, uma sinagoga judaica, possivelmente uma sinagoga farisaica, né, dos próprios fariseus. E a gente já entendeu também que a nossa religião, ela surge a partir do judaísmo. Então estava aquele homem sentado à porta do templo, esperando alguém dar dinheiro para ele. Ele passava uma pessoa, ele pedia dinheiro. E uma coisa que me chama a atenção nisso aqui: todos os dias aquelas pessoas pegavam aquele homem, colocavam ele na porta do templo, mas a Bíblia não fala que eles pegavam aquele homem e entravam com ele para dentro do templo, para ele ter comunhão com as pessoas, para ele poder ser curado ou receber alguma coisa. Entretanto, quando Pedro e João estavam indo para onde? Então, vamos embora lá, passo a passo. 3:1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas, como se fosse uma rotina, né? Então quando a gente fala assim, eu estou indo na igreja para o culto das 7:30 eu estou indo para a igreja para a oração, é uma rotina. Aquelas pessoas tinham rotina de fazer isso, de ir para, tem oração 3 horas, já é padrão, então você vai até o templo tal hora que vai ser o momento de oração. Então Pedro e João estavam indo para esse momento de oração, agora, né, revestidos de poder, revestidos de autoridade do Espírito Santo, para poder pregar em nome de Jesus. E aí, no versículo 2, olha lá: estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E na minha Bíblia aqui, vai falar que essa porta formosa, ela é uma porta situada ao lado leste do templo, possivelmente a entrada principal do edifício. Então era a principal entrada, como se fosse essa entrada aqui. Essa entrada aqui e aquela do templo de lá são as principais, né? Quando você vem entrar nesse templo, você entra por aquela, né? Então, qual que era o objetivo de colocar aquele homem ali? Vamos botar ele num lugar onde ele consiga pedir para o maior número de pessoas possível. E ele fazia isso. Passava a pessoa: me dá um dinheiro, me dá alguma coisa, me dá um sapato, me dá uma moeda, me dá qualquer coisa, me dá alimento, pedindo esmola. Então colocavam esse homem propositalmente na porta mais movimentada do templo, para que ele pudesse pedir esmola aos que entravam. E, como a gente bem sabe, por se tratar de um templo judaico,
assume-se que quem entrava ali eram quem? Quem que entrava nesse templo judaico? Judeus, certo? Os judeus são conhecidos na Bíblia como sendo o povo de quem? Povo de Deus, né? Então, o povo de Deus estava entrando nessa sinagoga, basicamente, todos os dias, e passando por esse homem, todos os dias. E eles não tinham mais, às vezes, nem mais o que dar para ele. Até que chega os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus. E aqui é uma breve diferenciação de tudo aquilo que a gente vem falando no decorrer dos dias. Então, primeiro, a igreja que a gente conhece hoje, ela surge a partir do judaísmo. Ela surge a partir da religião judaica. Só que aqui a gente já vê uma diferenciação entre o judeu e o cristão. E aqui começa a dividir o que o judaísmo vinha propor e o que o cristianismo veio estabelecer. Não sei se vocês lembram, semana passada, os discípulos perguntam para Jesus: Pai, é agora que você vai restaurar o reino, o governo político a Israel? É agora que essas coisas vão acontecer? E Jesus responde, fala: não convém que vocês saibam, a não ser Deus. Só Deus que sabe o dia que isso vai acontecer. Então, o judeu tinha essa cabeça, como a gente falou, de restabelecer o reino e o governo político deles. Mas o cristianismo, ele veio entregar um reino diferente. Não é um reino que você pega aqui uma bênção material e usufrui dela, que vai te dar prazer e satisfação. Nós estamos falando de um reino espiritual. Aquele homem estava na porta do templo buscando o quê? Dinheiro, esmola, coisa para comer. Mas quando ele viu Pedro e João, versículo 3, Atos 3:3, quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E aqui começa a demonstrar a diferença entre o judeu que passava por aquele homem e ele pedia, e o discípulo de Jesus que passava por aquele homem, e o que o discípulo de Jesus tinha para entregar para ele. E no versículo 4, Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Qual que é a grande questão nisso aqui? Provavelmente aquele homem devia ter algum dinheiro com ele. Provavelmente alguma pessoa naquele dia já tinha dado esmolas para ele. Só que muitas vezes, meus irmãos, a gente busca no Senhor Deus somente as esmolas, somente as migalhas, somente aquilo material que nós podemos receber. E é verdade que se aplicarmos muitos conceitos bíblicos, nós receberemos bênçãos materiais, principalmente os que estão lá em Provérbios. Só que o convite não é para que a gente se satisfaça somente com o material, porque o material vai perecer, vai acabar, mas o que esse homem recebe nunca vai se perder, porque a própria Bíblia nos garante que por sua fé ele foi curado. Então a fé que cura, é a fé que transforma, é a fé no Senhor Jesus, é a fé que um dia ele vai vir me buscar para morar com ele eternamente em um reino que nunca vai perecer, nunca vai acabar. Então esse homem estava na porta do templo, vamos falar em uma linguagem mais acessível, principalmente para quem assiste futebol. Aquele homem estava na cara do gol, para fazer o gol. Só que ele sempre perdia a oportunidade, porque estava buscando somente grana, riqueza. O grande problema daquele rapaz não era a falta de dinheiro ou a falta de possibilidade de trabalho, porque ele era coxo e na época talvez não tinha a contratação que a gente tem hoje de PCD, pessoas com deficiência. Talvez não tinha aquela cultura na época. Então aquele homem não conseguia fazer o quê? Trabalhar. E é por isso que ele pedia esmola, pedia dinheiro para receber
esmola e poder se manter. Mas talvez isso não era o principal problema desse homem. O principal problema desse homem era buscar as coisas materiais. Só que Pedro e João vêm com uma proposta diferente. Você já recebeu demais, eu vou te dar outra coisa agora. Levanta e anda. E aí a Bíblia nos revela no versículo 7 que os discípulos não só falaram levanta e anda, como eles estenderam a mão para aquele homem. E aqui já vai mais uma diferenciação. O que muitos poderiam só entregar o dinheiro e sair achando que fez uma coisa boa, ou o que muitos apontavam o dedo e falavam, olha, aquele ali é coxo. Por que ele é coxo? Porque o pai dele pecou, a mãe dele pecou, ele está sendo amaldiçoado por causa do pecado dos pais. Ao invés dessas pessoas, essas pessoas que apontavam o dedo, Pedro e João fizeram totalmente diferente. Levanta e anda, e pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Fé e ação. Olha bem, não adianta só falar, meu irmão. Falar qualquer um fala, eu já falei isso aqui. Você pode ensinar um papagaio a falar, ele vai falar. Você pode ensinar uma calopsita a falar, a calopsita fala, ela subia. Falar, qualquer um fala. A diferença desses homens de Pedro e João não era somente a fé e o Espírito Santo que ele carregava, mas a convicção certa de que Deus estava com eles, e de que se estendendo a mão, agindo, indo até o perdido, esse perdido seria salvo pelo poder do Espírito Santo. E aqui a gente não vê somente uma manifestação de cura, a gente vê uma manifestação de salvação. Por quê? Dando um salto, olha bem, esse homem ficou em pé e começou a andar e entrou com eles no templo. Ou seja, diariamente ele estava indo só até a porta. As pessoas levavam, ajudavam ele só até a porta e não entrava com ele. O que Pedro e João fizeram? No primeiro dia que viram esse homem, possivelmente, não sei se foi o primeiro dia, se foi o segundo, quando eles viram esse homem e falaram, levanta e anda, e estenderam a mão para esse homem, o que esse homem fez? Levantou, ficou em pé, começou a andar e entrou com Pedro e João no templo, pulando e louvando a Deus. Uma simples ação desses homens fez com que um homem que era coxo, aleijado, não podia trabalhar, não podia andar, agora está curado, e além de curado, agora está tendo comunhão, entrou no templo, onde ele só chegava na porta para pedir dinheiro. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e no versículo 10, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhes tinha acontecido. Glória a Deus. Maravilhoso isso aqui, né? Maravilhoso. E meu irmão, seria excelente, fiz bagunça aqui, seria excelente se a nossa caminhada de fé fosse somente acertos e vitórias. Seria maravilhoso se todas as vezes que você chegasse, estendendo a mão sobre alguém, orando, e essa pessoa fosse curada, levantasse, saltasse de alegria e ficasse por isso mesmo. Seria maravilhoso, maravilhoso. Só que a oração de Jesus pelos discípulos, está lá em João 17, vai dizer o seguinte: Pai, não peço que os livre eles do mundo, mas somente livre-os do mal. Tá certo? Estão acompanhando comigo até aqui? Sim? Então, seria maravilhoso, meu irmão, se a nossa caminhada de fé, ela se baseasse somente em glória, em exaltação, em pulos de alegria, em admiração. Só que isso não acontece. Então esse homem, Pedro e João curaram esse homem. Só que o que aconteceu? Logo em seguida, você sabe? Pedro e João foi preso. Explique. Se não fizeram uma coisa boa? Fizeram, maravilhoso. Só que o livro de Atos, ele vem nos encorajar, não somente a recebermos o Espírito Santo para agirmos, para pregar, para curar, para receber poder e virtude do céu, para proclamar a palavra do Senhor, ser batizado com o Espírito Santo, receber os dons do Espírito, os frutos do Espírito. O livro de Atos, ele, de forma bem breve, ele aborda a descida do Espírito Santo em Atos 2, em Atos 1.
Só que agora a gente vai começar a ler a partir de Atos 3, não somente a ação dos discípulos, mas todas as dificuldades que esses discípulos enfrentam. E a grande lição do livro de Atos é a perseverança, mesmo diante das provações, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de calúnias, de difamação, de tudo. Não importa. Se você está cheio do Espírito Santo, Ele vai te ajudar a perseverar. Se você está cheio do Espírito Santo, todo levante contra a sua vida não vai prosperar. Mesmo que por um tempo você pareça andar com peso nas costas, mesmo que por um tempo pareça que você tomou 10 setas na cabeça, deixa eu te falar, em algum momento da sua vida essas setas vão cair, porque você está cheio do Espírito Santo. E Ele vai te ajudar a perseverar. E é o que nós vamos ler. Pedro e João aqui entram no templo, após curar esse homem, e começam a pregar. Vamos acompanhando, porque nós temos 2 capítulos para hoje. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, os Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. O que deu a esse homem a saúde perfeita para ele levantar? A fé que vem por meio de Jesus. E olha que lição para todos nós, principalmente para que a gente policie a nossa alma e a nossa cabeça de muita coisa que a gente vê por aí. Eu vi uma foto no Instagram esses dias de um outdoor. E nesse outdoor tinha um homem, não importa a fisionomia dele, eu ia fazer graça da fisionomia dele, mas não vou fazer porque não é importante. Mas esse homem, estava a foto dele e de uma outra pessoa, não sei se eu não me engano era uma mulher, e aí estava escrito assim, tipo essa placa aqui, ó, tipo esse negócio aqui grandão no outdoor, escrito assim: o maior profeta do Brasil a 10 minutos de você. E aí o endereço da igreja dele. Aí eu imagino, gente, Pedro e João olhando lá do céu isso aqui, falando: meu Deus, e a gente sofrendo para pregar o nome de Jesus, e a gente excluindo de nós toda a glória para ter agora um homem falando, um homem lá no Brasil falando, o maior profeta do Brasil a 10 minutos de você. Meus amigos, me desculpem, nós não podemos alimentar esse tipo de atrocidade no meio da igreja, não podemos. A gente tem que observar a atitude de Pedro e João. Olha bem o que eles falam bem no início do versículo 11, olha lá, no início dessa parte agora, 3:11, vai falar, cadê? 3:11, enquanto aquele homem ainda se mantinha de pé do lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Está falhando, vai, 12, quando Pedro viu, dirigiu-se ao povo dizendo o quê? Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O verdadeiro homem cheio do Espírito Santo, ele não se promove, ele não precisa se autopromover, ele não precisa colocar glória nele, ele não precisa falar que ele é o cara, ele não precisa falar que toda a revelação de Deus está com ele, não precisa. E não só não precisa, como ele não pode fazer isso, porque a Bíblia nos ensina diferente. Pedro e João fizeram um cara que era coxo levantar e andar e saltar de alegria e ser salvo. Aí
eles chegam, o povo olhando para eles admirados, Pedro e João viram para esse povo e falam: vocês acham que foram a gente? Por que vocês estão olhando para nós como se fosse pelo nosso próprio poder, ou amor, ou piedade, tivéssemos feito esse homem andar? Por que vocês estão olhando para nós? O que a gente tem diferente? Nada. E ele continua, no 13, versículo 13: o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Está falando de quem aqui? De Deus. Por que Pedro especifica o Deus do qual ele está falando? Porque ele está falando aqui com israelita, com judeu, com o povo de Deus. Está falando: sabe o Deus de vocês? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos pais, dos nossos antepassados. Pedro, como bom judeu, está falando aqui dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram. Está falando: olha, não pensa que foi eu, foi o Deus dos seus antepassados, e esse Deus dos seus antepassados glorificou Jesus, que vocês traíram, que vocês prenderam no madeiro, que vocês condenaram, mesmo após Pilatos ter falado que Jesus poderia ter sido solto. Versículo 14: vocês negaram o santo e justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, e aí ele joga para Jesus, pela fé no nome de Jesus, que vocês crucificaram e que foi ressurreto, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Então, está falando que bem conhece, aqui testifica mais uma vez que aquele homem estava todos os dias na porta do templo pedindo esmola. Então, esse homem que vocês bem conhecem, que pedia esmola, que não tinha condição de trabalho, agora tem, pela fé no poder de Jesus. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Então, Pedro e João, ainda que possuíssem o encargo apostólico de terem visto a ressurreição do Mestre, de Jesus, não imputaram sobre eles a glória que era de Deus. Pelo contrário, eles chegam e falam: não olhe para nós. Sabe, Jesus, Deus o glorificou. E não somente isso, foi por meio da fé em Jesus que este homem foi curado. Por meio da fé em Jesus. Nós não temos poder algum. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, a revelação está comigo. Eu sou o maior profeta do Brasil. Eu sou o cara. Eu sou isso, eu sou aquilo. Meu irmão, eu corro desse tipo de gente. Corro. Porque não condiz com a Escritura. A Escritura Sagrada nos mostra Deus levantando homens simples, humildes, que não têm conhecimento, que não são dotados de inteligência, que não possuem faculdade, que não possuem uma inteligência fora do comum. Levanta esses homens simples, capacita esses homens simples e usa esses homens simples. Para quê? Para confundir aqueles que são. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Quem acha que é, não é. E quem não acha que é, é. Porque aprove Deus fazer assim. Então, se às vezes você pensa que você é um excluído, é uma excluída, se às vezes você pensa que você não consegue, que você não pode, que você não tem capacitação, o Espírito Santo quer pessoas assim, vazias. Porque são pessoas vazias que têm um vaso disponível para que o Senhor encha. Amém? O Senhor quer encher o vaso que está vazio. Quem está cheio de si mesmo, meu irmão, esquece. Pode até falar em nome de Deus, mas não está representando a Deus. Os que representam a Deus são os mansos e humildes, os servos, os ensináveis, aqueles que se sujeitam à autoridade do bom mestre, do bom pastor, que é Jesus. E aqui, Pedro e João, então, jogam toda a glória para Jesus da forma correta, como tem que ser. No versículo 17: agora, irmãos,
Eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então, mais uma vez, assim como é descrito em Atos 1, em Atos 2, o que nós temos aqui? O que Pedro está fazendo aqui? Menção ao quê? Aonde? Menção a quem? Quem? O que está escrito aqui, gente? Estão enxergando? Vai ter que comprar uma televisão maior? Essa aqui já é grande demais, 65 polegadas. Se for botar uma de 70 aqui, Rogerão vai ter que fazer uma viga para segurar a TV. Ele já fez uma estrutura aqui que vocês tinham que ver. Amém, Rogério? Se precisar, ele faz uma viga aqui e segura, bota a TV maior. Enfim, quem que Pedro está citando aqui? Profetas. Profetas é o que, gente? Antigo Testamento. O que Pedro vai citar em Atos 1? Tinha que se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Davi, que quem traiu Jesus, aquele que nasceu para trair o Messias, aquele que nasceu e traiu Jesus, tinha que morrer, tinha que padecer. Aprove que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. E mais uma vez, profetas, Pedro está mencionando, Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o Cristo que veio, que o seu Cristo havia de padecer ou morrer. Versículo 19: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Está falando de novo de quê aqui? Profeta, Velho Testamento, Antigo Testamento. Era o que esses homens tinham de base de seguir, era o Velho Testamento, eles pregavam o Velho Testamento. Então, versículo 22, porque Moisés disse: o Senhor fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, a esses vocês ouvirão em tudo o que eles lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. Quem disse isso? Moisés, o homem que recebeu a autoridade de Deus para libertar o povo, né, do Egito. E é uma adaptação da fala de Moisés, que está lá em Deuteronômio 18, do 15 ao 19, e em Levítico 23, 29, menções ao Antigo Testamento. Você pode anotar e consultar depois. Versículo 24: e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. 25: vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com o pai de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Então, a gente já tem uma breve ideia aqui do que Pedro está anunciando para esse povo. Pedro está anunciando para eles, para os judeus, para os israelitas, a salvação em Jesus. Aqueles homens tinham muita dificuldade com isso, porque eles criam que o Messias que viria seria um Messias político. A gente já falou isso aqui várias vezes. Eles acreditavam que vai vir um homem da linhagem de Davi, vai ser tão forte como Davi, tão forte, tão vistoso como Saul, um homem que vai ser justo, que vai ser reto, que vai nos libertar do poder do Império Romano e dos gregos, e vai fazer a nossa nação triunfar para todo sempre. Só que a breve percepção do judeu do que é ter o reino restaurado, não é a percepção perfeita e completa do que Deus tem como um reino restaurado, que é o reino celestial. Então o judeu veio esperando um rei que iria governar sobre eles na terra, mas Jesus vem e anuncia um reino invisível, um reino espiritual, que em algum momento no futuro ele vai vir
e estabelecer, e nós reinaremos junto com ele. É desse reino que falamos. E Deus ressuscitou o seu servo, enviou primeiramente a vocês. Vocês são quem? Para quem que Deus enviou primeiramente o Messias? Hein? É isso aí, Vaz. Judeu. Deus enviou para os judeus. E no sentido de que cada um abandone as suas maldades. E legal que Deus envia para o judeu, mas a salvação chega até nós porque o judeu rejeita. Sabia? Todo mundo certo aí? Todo mundo leu essa parte na Bíblia? E se o judeu não tivesse rejeitado, irmão? Mas é aí que é o grande pulo. Deus está no controle da história. O mesmo Deus que endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo ir, para ele castigar o Egito com as pragas, é o mesmo Deus que endureceu o coração dos judeus para que a salvação chegasse aos gentios e hoje nós possamos desfrutar da salvação no Senhor Jesus. Esse é o Deus que está no controle de toda a história. Esse é o Deus que está no controle da sua vida. Deus está no controle, não está? A gente não fala sobre isso? Deus sabe o que faz? Sim ou não? Esse mesmo Deus foi o que providenciou para nós a salvação. Se o judeu não tivesse rejeitado, meu irmão, Deus ia dar outro jeito de fazer com que a salvação chegasse até mim e a você. Assim como Jesus está lá, chega uma mulher, se eu não me engano, não sei se era uma mulher samaritana que chegou até ele, ou uma mulher de alguma outra região lá, enfim. Falou, pai, mestre, se eu não me engano, ela estava pedindo por sua filha que estava doente. Jesus vira para essa mulher e fala, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Mulher cananeia, obrigado. Está pedindo pela filha dela, né? Obrigado. Staff aqui está afiado na Bíblia. A mulher cananeia chega até Jesus, mestre, minha filha está muito doente. Jesus vira para essa mulher e fala o quê? Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Isso era quase que uma ofensa. Qual que era o pão dos filhos? Era a salvação, era a cura para o judeu. Só que essa mulher vem como um ato de fé e fala, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, uma mera migalha eu já sei que é suficiente para salvar minha filha. Jesus fala, grande é a sua fé, seja feito conforme você quer. E em outros pontos também Jesus vai falar que nunca viu tanta fé como de um estrangeiro. Então o estrangeiro demonstrava fé em Jesus, mas o judeu, que a salvação era para ele, não demonstrava. Como isso se dá? E eu acredito fielmente de que Deus endurece o coração do judeu, assim como endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo ir, para castigar o povo, para castigar o Egito. Endurece o coração do judeu para que a salvação chegue até nós. E primeiramente enviou vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone suas maldades. Deus quer te abençoar, meu irmão. Amém? Deus quer te abençoar. Mas no sentido de que você abandone suas maldades. Amém? Ninguém falou amém, não? Achei que só eu tinha falado do meu subconsciente. Falar que Deus tem uma bênção, nós cantamos, né? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Nós estamos citando a passagem de Jacó, que lutou com o anjo, né? Não largava o anjo, ele muito insistiu. Estão falando de Jacó, preciso de uma bênção, me dá uma bênção. Qual bênção que Jacó recebeu, meu irmão? O que aconteceu depois, no final da luta? Jacó ficou coxo, o mesmo coxo que estava aqui, né? Paralelo, não tem nada a ver uma história com a outra, é só um paralelismo que eu estou fazendo aqui, tá bom? Não tem nada a ver, mas vamos lá. O anjo fere Jacó, Jacó nunca mais anda do mesmo jeito, está lá, manco, está coxo, pediu uma bênção para o Senhor. Só que aí a gente vem no Novo Testamento, a gente começa a entender melhor a aliança de Deus e a gente percebe, Deus ressuscitou Jesus, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los. Mas a bênção do Senhor Jesus para a sua vida
É no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Você quer a bênção do Senhor? Quer? Porque a bênção do Senhor que vai vir sobre sua vida é para que você abandone o seu pecado. É para que você pare de fazer coisa errada. É nesse sentido. Porque seria muito fácil Deus falar: vai lá, meu irmão, pede o que você quiser, porque eu sou Deus, eu sou bom, eu vou fazer o que você quer da sua vida. Ai, Senhor, então vou pedir carro, vou pedir dinheiro, vou pedir trabalho, vou pedir as coisas, vou fazer tudo o que eu quero. Aí Deus fala: não. Só tem um adendo nisso aí. Tudo que vocês pedindo com fé, vocês receberão. Mas aí tem a resposta para esse versículo, que Jesus fala: vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal, pedem para o vosso próprio prazer. Então qual o sentido de pedir algo que você vai receber, mas que você não vai usufruir? Esse é o desafio do cristão, é pedir algo que ele não vai usufruir. Então você pede por paz, mas você não pode usufruir dessa paz. Mais ou menos isso aqui. Você pede por dinheiro, mas ao invés de você pedir dinheiro para você, você pede para o irmão. Você pede vagas de emprego, você pede que o Senhor abra uma porta para você, você não vai pedir para você, você vai pedir para o irmão. Esse é o sentido do pedido bíblico. É isso que Deus quer, que você se preocupe com o próximo. A bênção, a revelação de Jesus para você é para te abençoar, mas no sentido de você abandonando suas maldades, seus egoísmos, suas vontades próprias. É nesse sentido. Porque isso também é uma evidência da presença do Espírito Santo em sua vida. Se você só consegue pensar em você, não consegue se colocar no lugar do outro, se você não consegue respeitar o próximo, você não está cheio do Espírito Santo. Porque essa é a evidência do Espírito Santo. É se você ama seu marido, é se você ama sua esposa, é se você trata bem seus filhos, é se você obedece seu pai e sua mãe. Essa é a evidência do Espírito Santo. É abençoar para que você abandone o seu pecado, abandone as suas maldades, abandone o seu egoísmo. É para isso. Então a ressurreição e a revelação de quem Jesus é para nós tem que mudar a nossa vida. Então se você orava de um jeito, você vai começar a orar de outro. Senhor, não peço para mim, peço para o meu próximo. Abençoe meu próximo, traga paz no lar dele, traga dinheiro para ele, traga oportunidades para ele, traga cura para ele, peça pelo próximo. Porque essa é a oração padrão bíblica, padronizada por Jesus. E é isso que Deus quer. É isso que Jesus veio fazer. Jesus poderia ter chegado e se autopromovido, mas não, ele se humilha. Ele se assume como um servo de todos. Ele lava os pés dos discípulos. Que exemplo de humildade é essa? Jesus precisava fazer isso? Não. Jesus recebe honra, chega a mulher, lava os cabelos lá, enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos, entrega louvor e exaltação e glória e adoração a Jesus. Então por que nós estamos falando disso? Porque o reino de Deus ele é baseado em serviço. Ele não é baseado no que eu posso ganhar, no que eu posso receber, mas sim baseado no que Deus veio entregar para mim, no que Deus veio entregar para o meu próximo. E como que eu vou manifestar a presença do Espírito Santo em minha vida através do meu serviço às pessoas. Então se eu puder estar aqui, meu irmão, hoje deu tempo de eu ir em casa tomar um banho, mas se não der para eu tomar um banho, não tem problema, eu venho fedorento do jeito que eu estou, muitas vezes sujo, porque eu trabalho num ramo que às vezes você suja de pneu aqui, fica manchado, tem hora que eu até esqueço que fica tudo preto aqui assim, ó. Calça fica suja, camisa fica suja, a gente fica suado, cansado, os vasos ainda gostam de me obrigar a ficar andando na rua para um lado para o outro no sol quente, mesmo tendo um carro para me levar, né, o vaso ali. Sexta-feira você não pode fazer isso não, porque se não der tempo de eu tomar um banho, não dá certo não. Resumidamente, né, se não der para eu me arrumar, vir cheiroso para a igreja, o meu compromisso com vocês, ele deve ser cumprido, não com base naquilo que eu vou receber, mas sim no que vocês estão recebendo. Se o meu foco estiver em mim, eu não me sustento nesse altar. Se o meu foco estiver na minha satisfação, eu não fico em pé, eu não venho nesse lugar, eu não subo aqui para pregar. Mas se o meu foco estiver no valor que eu estou gerando para a igreja, na edificação para a igreja, então eu sou sustentado não por mim,
mas pela graça do Senhor Jesus e pela presença do Espírito Santo. Só assim a gente é sustentado. Porque em algum momento Deus vai te frustrar. Se a sua esperança, se a sua motivação estiver somente naquilo que Deus pode te dar, em algum momento, quando Ele te frustrar, você desvia. Porque Ele pode te frustrar a qualquer momento. Você pode pedir alguma coisa para Ele e falar, não vou conceder. E aí você pede, Deus, cadê? Deus, não sei o que, cadê você, Deus? O que aconteceu? O que eu estou fazendo de errado? Nada. Eu simplesmente escolhi te frustrar. Vai ler Jó, vai aprender sobre paciência, vai aprender sobre perseverança, vai aprender sobre resiliência, vai ler Jó. Esse é o ponto. Se a nossa motivação estiver correta, nós iremos caminhar de glória em glória, de graça em graça, graça sobre graça. Eu não busco os meus próprios benefícios, eu não estou nem aí com meus próprios benefícios. E esses homens aqui, eles estavam cientes de que o que eles estavam falando ia voltar contra eles, ia dar errado. Eles estavam confrontando aqui anos e mais anos de cultura. Eles estavam tentando estabelecer algo novo. Eles estavam sofrendo perseguição, eles estavam sofrendo açoites. E não vai dar tempo de a gente falar sobre Atos 4, meu Deus. Vai ter que ser semana que vem, gente, desculpa. Não vai dar tempo, são 8h48, eu não quero me estender. E tem muita coisa em Atos 4 para a gente falar. Mas esses homens sabiam que iriam sofrer retaliação, e mesmo assim perseveraram caminhando. Porque o objetivo deles não estava no próprio prazer, não estava naquilo próprio que eles iam adquirir para eles, mas sim no valor que eles iriam gerar para o reino de Deus. Paulo poderia ter abandonado a fé? Poderia. Gente, Paulo era um homem dotado de inteligência. Paulo era totalmente diferente dos discípulos de Jesus, que não tinham formação acadêmica. Paulo tinha formação acadêmica. Não é à toa que ele escreve muita coisa no Novo Testamento, porque ele tinha gabarito para isso. Ele podia escrever muita coisa. Só que o apóstolo Paulo, ele escreve, mesmo podendo ser um homem livre, mesmo podendo ser uma referência no meio judaico, ele tem um encontro com Jesus, e esse encontro muda Paulo para sempre. E nesse encontro que Paulo tem com Jesus, Paulo é transformado completamente a ponto de abandonar tudo aquilo que ele estava plantando no meio do judaísmo. Então ele poderia não ser perseguido, ele poderia não sofrer, mesmo assim ele escolhe sofrer. O que Paulo viu, meu irmão? O que encontrou Paulo no caminho de Damasco, que fez com que ele mudasse sua trajetória? O que esses homens viram, que fizeram com que eles caminhassem, mesmo recebendo açoites, mesmo sofrendo, esses homens caminharam com dignidade, postura diante de Deus, e retidão e santidade? Por que esses homens buscavam essas coisas? O que esses homens viram? E a resposta para isso é: eles receberam o Espírito Santo de verdade. Eles não têm uma falsa impressão do Espírito Santo. Eles não têm o Espírito Santo apenas como uma pomba, ou apenas como um fantasma, ou apenas como um sopro. Por quê? A gente leu semana passada que o Espírito Santo veio, um vento, um som como de um vento impetuoso. Então, qual foi a manifestação sobrenatural do Espírito Santo? Foi um som. Tá certo? Sim ou não? Um som como de um vento impetuoso. Não era um vento, era um som. Essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo que invadiu aquelas pessoas, ela não só veio como um barulho, como um som, como uma coisa, ela veio com transformação sincera e real. E é por isso que nós temos que buscar a presença de Deus, meus irmãos, não somente para fazer barulho, mas sim para fazer a diferença, para agregar valor. Porque esses homens, igual eu citei para vocês, que se intitulam o maior profeta do Brasil, o profeta dos profetas, revelação profunda, tem um que tem até uma abertura, meu irmão. Vocês já viram na internet? Nunca viram? O cara, antes de começar a pregação, o cara abaixa assim e fica assim no altar. Aí começa o som, parecendo a abertura do Jornal Nacional. Aí vem a voz: revelação profunda, fala face a face com Deus. Ó, minha voz até dá para fazer, né, voz? Profeta do Brasil.
Meu irmão, o cara bolou uma abertura para se promover. Você está entendendo o problema que isso está causando? Isso não é evidência de Espírito Santo. A evidência do Espírito Santo é se você tem colocado a vontade do outro na frente da sua. Se quando alguém lhe fere na face, você vira a outra face e fala, pode me ferir, não tem problema. Eu estou com domínio próprio, o Espírito Santo está me dando domínio próprio. Essa é a evidência da sua espiritualidade saudável. Essa é a evidência do Espírito Santo em sua vida. Se você tem respeitado mais o seu cônjuge, se você tem respeitado mais os seus filhos, se quando você conheceu Jesus, você começou agora a andar sem lesar ninguém. É isso. Esse é o objetivo da presença do Espírito Santo em nossa vida. E se tiver algo fora disso, meu irmão, nós estamos fazendo errado. Então, se você não está agindo dessa forma, reveja os seus conceitos de estar cheio do Espírito. Muitas vezes não é só barulho. O barulho, meu irmão, ele pode até impressionar, mas ele não testifica nada. Pode ter barulho, mas se não tiver presença do Espírito Santo, se não tiver fruto, se não tiver ação, se não tiver diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, está errado. E nesse final, versículo 26, Deus ressuscitou o seu servo e enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone suas maldades. É que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou para nos dar vida e está te convidando para um relacionamento diferente. Agora Ele não quer mais o seu sacrifício uma vez ao ano. Agora Ele não quer que você venha uma vez na igreja e acha que já limpou os seus pecados e já está tudo certo. Ele não quer que você bata ponto na igreja. Ele quer que você entre aqui buscando uma transformação, um renovo para a sua vida. Ainda que seja difícil você entrar na presença de Deus, meu irmão, sem pedir nada para Ele, busque pedir por último. Chegou na presença de Deus, chegou na oração, chegou no momento de comunhão com Deus, curva sua cabeça, entre para o seu quarto, feche a porta, fale em secreto e peça ao Senhor: Senhor, muito obrigado pelo meu dia, abençoe meu próximo. Vamos seguir a oração de Jesus, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aí nos dá o pão nosso de cada dia, nos perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado quem nos tem ofendido. Se você não perdoa quem te ofende, meu irmão, então você está errando, está errado, você está sendo crente errado. Aí depois vem o pedido: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Esse é o modelo de oração que você tem que fazer quando você entrar para o seu quarto, em Mateus 6,6. Entre no seu quarto, feche a porta e fale ao seu pai em secreto, vai lá e ora a Deus, abençoa quem está te amaldiçoando, derrama graça, derrama bênção sobre quem tem falado mal de você pelas costas, quem tem se levantado contra você, porque o objetivo da revelação, da ressurreição do Mestre Jesus é que nós abandonemos as nossas maldades, amém? Que você possa ser encorajado e encorajada hoje a não caminhar da mesma forma. Busque a presença de Deus com sinceridade, com retidão, sabendo que o que você pode receber nessa terra, que Deus pode te dar, é bom, mas o principal é abandonar os pecados, se arrepender de tudo errado que fizemos e seguir a Cristo, sofrendo ou não. Como nós falamos no início, seria muito bom se a nossa caminhada de fé fosse só vitória em vitória, fosse só bênção em bênção, fosse só graça em graça. Meu irmão, servo de Deus passa por dificuldade, servo de Deus passa por luta, servo de Deus também é caluniado, servo de Deus também recebe afrontas. Mesmo você sendo servo fiel, você vai receber afronta, mas não tem problema. Se eles afrontaram até mesmo o Senhor da glória, quanto mais a nós. Não somos diferentes de Jesus, mas que permaneçamos firmes e buscando não negociar os nossos valores,
Se você tem hoje os valores cristãos na sua vida, se você hoje tem caminhado com o Senhor Jesus, com sinceridade, não negocie seus valores. Não mude quem você é por causa dos ambientes que você frequenta. Não busque agradar ao mundo, porque a Bíblia fala que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então Deus tem uma pessoa que Ele ama aquele que faz a vontade do Pai. Mas se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nessa pessoa, é a Bíblia, está falando, está escrito. Então, sem essa de universalismo, nós temos que ser fiéis à Escritura, e a Escritura fala sobre isso. Então, busquemos a presença de Deus, mesmo com dificuldade, mesmo passando prova, mesmo passando luta. Não negociemos os nossos princípios, os nossos valores. Permaneça firme, meu irmão, porque as pessoas que se levantam contra você, em algum momento elas vão cair, porque o que elas lutam contra não é você, mas sim o Espírito Santo. E aí a vitória é certa, né? Nós estamos lutando do lado de Deus. Amém? Amém ou não amém? Que você busque refúgio e conforto nessa palavra, e que o Senhor Jesus possa te habilitar para toda boa obra que Ele já preparou para você. Amém?